Você tem coragem de ser imperfeito? Tem coragem de parecer imperfeito? De parecer que não sabe tudo? Você se coloca vulnerável? Então, ó, o que eu trouxe para você. E é isso mesmo, essas são as marcações que eu fiz nessa obra, A Coragem de Ser Imperfeito. E acabou de começar essa live, então começa a mandar os aviãozinhos aí pros seus amigos, avisa que eu tô online, ao vivo, porque eu quero perguntar várias coisas. Inclusive, eu fiz uma ficha extensa desse livro, desse assunto, porque a vulnerabilidade e a coragem, a ousadia, é algo que eu realmente gosto. Então, vem que vem, fica aqui, você que já está aqui. Hoje eu quero perguntas, hoje eu quero questionamentos, hoje eu quero indagação, porque o estudo que a Brené Brown fez, da coragem de ser imperfeito, que é tema da roda de hoje, no Lê Café Cultural, Roda de Mulheres, sobre esse livro, eu estarei lá falando sobre esse livro, e eu tô aqui falando com você que não pode estar na roda para te trazer mais informação. E para você que esteve na roda e quiser vir aqui visitar, a informação vai ficar salva, mas fiquem online. E o que é vulnerabilidade? Se entregar por inteiro. Vulnerabilidade é ousar aparecer, né? Cultivar a autenticidade, não ter medo do que a gente não conhece. E a gente tem muito medo de usar a nossa intuição, muito medo de usar a fé. E o que é a intuição? A ação de Deus dentro de você. Aquilo que você sabe, mas não sabe por quê, né? E a fé é exatamente acreditar no que não se vê. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de não se comparar, a gente fala de desistir de supor, a gente fala de abrir mão do controle. E se você prestar bastante atenção nos teus atos, tá querendo controlar bastante coisa, né? Tá querendo controlar as atitudes dos outros? Tá querendo controlar o que eles pensam sobre você? Tá querendo até controlar, de repente, o feedback do marido, da esposa, do filho, da filha, do chefe, né? E essa motivação, ou seja, o motivo da nossa ação tem a ver com a liberdade, com a criatividade, com a inovação. E aonde é que há liberdade, criatividade e inovação se eu não me colocar vulnerável? Se eu não desistir de me encaixar? Porque você sabe o que é se encaixar? Se encaixar é colocar-se numa caixa onde cabem todos os recursos, cabem todos os julgamentos, cabem todas as cobranças sociais que fazem sobre você. Então, começa a mandar esse aviãozinho, avisa todo mundo aqui que eu estou online, porque esse assunto é um assunto importantíssimo, é um assunto que todos nós devemos discutir e questionar. Questionar o seguinte: quando eu desisto de me encaixar, eu estou procurando ser eu mesmo, né? E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Então, quem é que constrói confiança com o outro? Quem constrói confiança é quem está aberto e vulnerável para o outro. Quem constrói confiança é quem está interessado em se mostrar para o outro, né? A gente precisa de pessoas que nos ajudem, não que nos julguem. Só que todo mundo julga todo mundo. E como fazer esse movimento onde todo mundo julga todo mundo, mas eu não quero ser julgado, né? O nosso maior crítico somos nós mesmos. Nosso maior crítico. E é um crítico cruel, é um crítico farto, que faz a gente sentir vergonha da gente mesmo diante do nosso próprio julgamento. Nós mesmos sentimos vergonha, né? E eu separei aqui alguns dados importantes, 12 categorias de vergonha que aparecem nas pesquisas, porque a Brené Brown é uma pesquisadora de Houston, e ela categoriza vergonha, culpa, humilhação, e essas categorias me chamaram a atenção. Veja se você se encaixa em alguma delas ou já sentiu vergonha da sua aparência ou da imagem do seu corpo. Dinheiro do seu trabalho, do dinheiro que você não tem, do trabalho que você gostaria que fosse diferente,
Já sentiu vergonha da maternidade, da paternidade? Mas em que sentido? Ah, se você tem um filho só, deveria ter 2. Se você tem 2 filhos, deveria ter 3. Se você tem 3, você é louca. Se você não quis ter filho, aí você é menos feminina, menos digna de aprovação social, né? Se você é um pai exemplar, você é bunda mole. Se você não liga, então você não liga. Então isso é ter vergonha da paternidade. Vergonha da família, vergonha da criação de filhos, vergonha da tua saúde mental. Já escondeu tua saúde mental? Já escondeu que está passando por um problema, ansiedade, depressão, falta de sono, falta de disposição, de motivação? Já ficou sem contar para todo mundo que você parece ser a única pessoa que tem um problema, uma questão emocional, uma questão mental? Isso aí está dentro da pesquisa da vergonha. Vergonha dos teus vícios. Vício não é só bebida, vício não é só cigarro, vício não é só drogas. Vício é aquele pão doce que você come todo dia, é aquele café que você não vive sem. São aquelas atitudes que você tem de ficar jogando no celular. Sabia que vicia? Sabia que Netflix vicia? Sabia que isso coloca dopamina no seu sangue? Então, quando a gente tem vergonha dos nossos vícios, vergonha da velhice, vergonha da tua religião, vergonha, muitas religiões trazem embutidos críticas sociais, ou seja, caixas sociais que quem é daquela religião pertence a partir do momento que é daquela religião, né? E aí, eu tenho vergonha, então eu não conto a minha religião para as pessoas. Vergonha dos meus traumas, vergonha dos meus rótulos, né? As mulheres têm vergonhas específicas, diferentes dos homens, e eu vou falar disso, então se está interessado, fica aqui, porque você vai se identificar muito com isso. Se você tiver pergunta, pode escrever aqui para mim, que eu vou responder. E você sabe que vergonha é diferente de culpa. Sabe qual que é a diferença de vergonha e culpa? Culpa é eu fiz alguma coisa má. Vergonha é eu sentir que eu sou uma pessoa má. Então, quando eu me acho uma pessoa má, eu sinto vergonha, tá? E quando eu tenho culpa, eu fiz alguma coisa má. Então, é muito melhor eu me sentir culpado do que eu me sentir envergonhado. Porque a humilhação, caso ela se torne frequente, ela se torna vergonha. Quando a humilhação ela é frequente, ela se torna vergonha. Mas nem sempre eu achar que eu ter culpa pode ser uma coisa entendida como boa por mim, né? Mas é muito melhor eu ter culpa do que eu sentir vergonha. Porque quando eu sinto vergonha, eu me vejo não encaixando na sociedade, nas demandas da sociedade, tá? Então, humilhação sempre muito melhor do que vergonha. De qualquer forma, a gente está falando de uma coisa que me leva a lembrar do perfeccionismo, né? Porque eu já entrevistei muita gente na minha vida e uma coisa recorrente que eu ouvia dos candidatos é: ai, eu sou perfeccionista, esse é o meu maior defeito. E a pessoa estava dizendo, pensando que isso seria ouvido como uma coisa boa. Olha que bom, ela é perfeccionista, olha que bom, ele é perfeccionista. Mas na verdade, o que é o perfeccionismo? Já parou para pensar? Perfeccionismo é você tentar obter aprovação. Você é focado nas suas atitudes baseado no que os outros vão pensar, para evitar a vergonha. Então, em nome de evitar a vergonha, você faz tudo o melhor que você pode, tudo perfeitinho, e aí você entende que você se encaixa melhor na sociedade. Então você consegue perceber que o perfeccionismo, na verdade, é muito ruim. O perfeccionismo não é bom. Tem até uma frase do Voltaire que eu anotei aqui, que é bárbara, inclusive um aluno uma vez me falou ela, e eu nunca mais me esqueci, e ela apareceu nesse livro: não deixe o perfeito ser inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Quando nós visamos fazer só de maneira ótima, nós queremos ser só excelentes, nós vamos atrás da alta performance, nós não olhamos para auto performance. E o que é a diferença entre alta performance e auto performance?
Alta performance é você performar de maneira lá em cima, com os melhores, ou tentar ser sempre melhor que os melhores. Auto performance não, ela se trata de ti, a sua versão anterior naquilo que você está fazendo. Então, se eu corro, hoje eu vou tentar correr um pouco melhor. Se eu nado, hoje eu vou tentar nadar um pouco melhor. Se eu estudo, hoje eu vou tentar estudar um pouco melhor. Isso é auto performance. E o perfeccionista, ele não busca auto performance, ele busca alta performance. Por quê? Porque ele quer calminhas, porque ele precisa se encaixar, porque só assim ele vai acreditar que ele é bom o bastante. Mas nós precisamos acreditar que nós somos bons o bastante, que nós temos nosso valor diante das pessoas, das situações e da vida, para que nós possamos ter coragem de ser imperfeitos como nós somos, né? Ninguém é perfeito, todo mundo já disse isso alguma vez na vida, não é verdade? Só que o inconsciente controla a nossa vida. A partir do momento que eu entendo que as minhas decisões se dão de maneira inconsciente, eu consigo compreender que eu tentar sempre ser perfeito vai acabar comigo. Olha, ele tá falando aqui, eu demorei muito para confiar mais em mim mesmo, tá vendo? Só o fato de você escrever aqui, de você estar nessa live, já diz muito sobre essa mudança, porque essa mudança não é uma linha ali, não é uma linha reta, tá? Não é linear. Quando a gente vai para um caminho, a gente segue um rumo, é uma linha sinuosa, é altos, baixos, altos, baixos. E a gente tem que entender quando a gente está no baixo, que é só um vale, mas o pico está lá. E quando nós estivermos no pico, entender que os vales virão. E entendendo isso, eu queria falar um pouco sobre os gremlins da vergonha. Sabe o gremlin? Aquele que fica falando coisa no teu ouvido quando você vai tentar algo novo. Eles são diferentes nos homens e nas mulheres. Sabia disso? Os homens, a vozinha diz assim, ó, seja homem, isso não é coisa de homem. E aí, o filhinho da mamãe já tá cansadinho? E aí, já tá cansado? Homem de verdade não faz isso. Homem não chora. Homem é forte. Você não consegue? Já sentiu, já ouviu esse gremlin falando contigo? Então, se você é homem, você sente essa cobrança social. E o que essa cobrança social tá te dizendo? Se encaixe. Se coloque dentro da caixa. E o que a gente fala? Nós temos que ser e pensar fora da caixinha. Por quê? Porque se nós coubermos a caixinha que nos colocam, nós vamos nos limitar, nós vamos nos fechar, nós vamos entender que nós só podemos ir até ali, né? E para as mulheres, o que os gremlins falam? O que os gremlins da vergonha falam para as mulheres? Não magoe as pessoas, seja uma boa menina, seja perfeita. Não demonstre que você está triste, faça todo mundo feliz, faça isso bem, faça isso sempre. Queira ter uma família, queira ter um corpo saudável, queira agradar. E você é mulher, está se identificando com esses gremlins, não tá? E o que eu tenho para te dizer a respeito dessas vozes que nós ouvimos é que elas conversam com o nosso inconsciente. Elas conversam porque o que a gente quer? A gente quer criar vínculo com as pessoas. E a partir dessa vontade de criar vínculo, nós entendemos que nós queremos ser vistos, ser notados, ser importante. O que é vínculo? Vínculo é energia entre duas pessoas. É a sinergia, a troca de energia. Eu me sinto ouvida, eu me sinto valorizada, eu sinto que eu sou vista e que eu sou aceita, né? Em nome de criar vínculo, eu às vezes vou buscar a aprovação alheia e me encaixar nos padrões, ou seja, me colocar na caixinha que a sociedade quer me colocar. Então o que nós temos que tentar? Entender a diferença entre vínculo e aceitação. Vínculo, conexão. Aceitação é a caixa. Quando você busca aceitação, você está aceitando entrar na caixa que a sociedade quer que você entre. Quando você busca ser aceita, mulher, você está aceitando a caixa social que a mulher pode. E você, homem, quando você
busca ser aceito, você está aceitando entrar na caixa que a sociedade te permite, né? Então, nós temos que fazer a força para buscar conexões, vínculos com as pessoas. Quando a gente para de se importar com o que as pessoas pensam, a gente perde a capacidade de criar vínculo. Então, se importar com o que os outros pensam é importante. Ser corajoso não é ausência de medo. Ser corajoso é ser audaz apesar do medo, né? Então eu sei das consequências, mas eu vou buscar vínculos mostrando quem eu sou, os meus valores alinhados com as minhas atitudes. Porque eu tenho que entender quais são os meus valores que permeiam as minhas atitudes. Eu tenho que entender que eu não sou perfeito, mas eu devo ser coerente com os meus valores. Se está todo mundo fazendo alguma coisa e aquilo não permeia os meus valores, por que eu vou fazer? Com certeza eu vou ser aceito naquele grupo, naquela sociedade. Mas eu vou criar vínculos, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou criar conexões, né? Porque a gente às vezes esquece que a gente se conecta com o que é belo. E não é o belo de beleza. O que é belo é o que é novo, o que é inovador, o que é o jeito de fazer diferente, entendeu? A vergonha, ela vence você quando você deixa de se comprometer com algo que você acredita para se proteger. A vergonha te vence quando você deixa de se comprometer contigo. A vergonha te vence quando você está mais preocupado em se proteger do ônus social do que em ser você, em ser quem você é, né? Então, me conta aqui, diz aqui, você já teve vergonha? Tem situações que você tem vergonha? Como é que é isso para você? Porque esse desconforto, eu acho que todos nós temos e tivemos, né? Existem algumas situações traumáticas que gravam esse desconforto na nossa HD e a gente vai replicando esse desconforto. Só que desconforto é parte do crescimento. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce confortável. Ou você acha que é confortável a pessoa ser do jeito que ela é, sendo que a sociedade inteira é de outro jeito. Ela criar o filho do jeito que ela pensa, sendo que a sociedade inteira pensa diferente. Ela ter uma relação de uma maneira e a sociedade inteira pensar que aquilo é errado, que aquilo é inaceitável, que aquilo é bonito. E eu te pergunto, aceitável por quem? Quem são as pessoas que estão aceitando? Qual é o nome dessas pessoas, né? E olha só, vocês estão dizendo aqui, né? Eu nunca imaginei que eu teria o meu canal, gravaria vídeos de forma natural. A internet, ela tem as suas dificuldades, mas ela também tem as suas facilidades. Porque não tem ninguém ali na sua frente, você não está vendo as pessoas, né? É diferente de uma palestra, de uma aula, que você tem os alunos ávidos pelo que você está falando. Você está gravando e você tem a segurança de que se fica ruim, você para. E você se sente... sente que é possível que você seja quem você é, não é isso? Então, você vai vendo que conforme você vai colocando os seus conteúdos na internet, você tem algumas aceitações, algumas rejeições, alguns haters ou muitos. A questão é que você cria vínculos. Você mostra quem você é e muita gente vai dizer, e muita gente vai dizer, e qual é a grama que é mais verde? Aquela que eu rego mais. Então, se eu focar no que eu estou recebendo de aprovação, por quem eu sou, eu foco na minha aceitação e não no meu encaixe. Eu quero entender que esse vínculo que eu criei é um vínculo de empatia, de conexão, de sinergia de ideias, né? Quando a gente entende que ser vulnerável cria relacionamentos, que se desarmar, simplesmente, quando a gente faz assim, tô desarmado, o que acontece com o inimigo? Ele se aproxima. É isso mesmo. Quando eu tô desarmado, o meu inimigo se aproxima. Ele confia mais em mim quando eu tô desarmado. Quando eu não tô tentando provar que eu sou, eu tô me comprometendo, isso é quem eu sou, né? É doa quem doer? Não, eu busco vínculos e conexões.
mas com os meus valores, com quem eu sou e com o que eu quero continuar sendo e continuar aprendendo. Então, a gente precisa entender também, quando a gente fala de paternidade, maternidade, e a gente quer que os nossos filhos criem vínculos, qual é a melhor maneira que eu tenho dos meus filhos se tornarem quem eu quero que eles se tornem? Já parou para pensar nisso? Você que é mãe, você que é pai? A melhor maneira que você tem para tornar seus filhos quem você quer que eles se tornem é deixar que eles sejam quem eles são e ser quem você é. Sendo quem você é, você vai mostrar para os seus filhos que é possível criar vínculos, conexão e quem sabe ser aceito, simplesmente sendo quem você é, né? Então a gente tem que parar de separar os nossos filhos dos comportamentos deles, né? A gente deve entender que os nossos filhos devem se sentir amados por serem quem são, não por serem quem nós esperamos que os nossos filhos sejamos. Por favor, a gente precisa parar com isso. E aí, quando a gente fala de filho, me vem logo a palavra sacrifício, né? Te vem a palavra sacrifício também? Faça um sacrifício danado para pagar sua escola, faça um sacrifício danado para te levar, para te buscar, para acordar, para te ensinar. Não é isso? Sacrifício. Sabe o que é sacrifício? O significado da palavra sacrifício é tornar sagrado, tornar santo. E aí, é tão importante quando a gente entende que quando a gente está comprometido em ser quem nós somos, não perfeitos, mas quem nós somos, a gente está tornando isso sagrado, único. Nós vamos ser lembrados por sermos únicos, né? Então, assim, nós vamos ser julgados o tempo todo. E por quê? Baseado em quais valores? Nos valores sociais, nos valores do outro, nos valores do que a sociedade entende que é importante e que não é importante. E se a sociedade fosse tão esperta assim, não se queimavam mulheres nas fogueiras, não se apredejavam pessoas, não se degladiavam pessoas em arenas, não sacrificariam animais, crianças. Houve tempos que a sociedade entendia que essa era a caixa da aceitação. Houve tempos em que a sociedade entendia que para que eu fosse aceito, eu deveria ser uma pessoa anti algum comportamento. Houve tempos que para que eu fosse mais homem, eu deveria criticar os gays. E o livro fala disso. Porque a sociedade entende que você, sendo um anti-homossexual, você é mais viril, mais homem. Isso é estudo. Tá? Então até os homens que não são contra, que têm uma liberdade dentro de seus valores, eles acabam sucumbindo à prática do amigo, do vizinho, do patrão, do colega, do irmão, do pai, que eles escutam, né? E ela tá falando aqui, ó, como é difícil olhar das pessoas quando a gente fala que parou de trabalhar para se dedicar aos filhos. É um valor seu, é quem você é. É uma atitude que você escolheu diante de uma demanda que te aconteceu e que denota quem você escolhe ser naquela situação específica. E ser vulnerável não passa pela aprovação dos outros só, né? Coragem pode ser apenas comparecer. Coragem pode ser apenas tentar. Coragem pode ser apenas você entender que não há erros sem esforço, sem decepção. Você vai errar e vai acertar. Inclusive, você vai tomar essas decisões e muitas vezes você vai se arrepender. E você vai dizer, não deveria ter parado de trabalhar. Mas quanto usufruto disso também você não teve? Quantos momentos sagrados, dentro desse sacrifício, você tornou sagrado no elo de vínculo entre você e a sua filha, entre você e o seu filho? Momentos que não voltam mais, jamais vai engatinhar de novo, jamais vai falar esquisito de novo, jamais vai entregar da papinha de novo,
né? Isso é crença, viu, Isabel? Isso é crença. A mulher tem que sempre lutar até para ser mãe. Não, não. A mulher não tem que lutar para nada. Tudo que você luta muito para ser não está alinhado aos seus valores, está alinhado aos valores sociais. Nós somos cobradas por outras mulheres, julgadas por outras mulheres, mas isso só se a gente quiser, só se a gente aceitar. Se a gente entender que os nossos valores devem nortear quem nós somos e a nossa conduta, entender que não há vitória sem eu ser vulnerável, que eu nunca vou me aproximar de você se eu não disser como eu me sinto, se dias eu estiver bem, dias eu estiver mal, e você conseguir enxergar quem eu sou feliz, quem eu sou triste, quem eu sou decepcionada, quem eu sou ansiosa, como eu sou em cada momento, e de repente ver algo único naquele ser que é único. Ninguém tem essa impressão digital no planeta Terra. Você é único, exclusivo. E quando a gente entende e a gente fala frases como mulher tem que sempre lutar, homem não chora, homem não presta, é crença. E por quê? Porque a gente escuta em casa. A gente escutou pai falando isso, a gente escutou mãe falando isso, a gente escutou as amigas falando isso. A gente incorporou isso num grau e entendeu que se não fosse assim, não seria. Tá? Inclusive no livro Mulheres Extraordinárias eu conto essa história de como eu no polo invertido meti os pés pelas mãos. Eu conto essa história no best-seller Mulheres Extraordinárias, que vai estar premiado na Bienal Internacional do Livro. E eu conto essa história, que é a história real da minha vida, porque eu era uma mulher com síndrome de Mulher Maravilha. Uma mulher que batia no peito, que sentia que não precisava de ajuda, que sentia que não precisava dos outros, que bolava todos os caminhos, as estratégias para conseguir o que queria, que focava numa coisa e só olhava para aquilo e nada mais. E aí eu tive alguns percalços, eu tive câncer, eu me divorciei, eu tive problemas de relacionamento emocionalmente ruim com parceiros, com família. Dentro desses traumas gerados por esses relacionamentos, eu entendi uma coisa. Sabe o que eu entendi? Que é caminhando que se faz o caminho. Que é não se encaixando que a gente percebe o tamanho das caixas. Porque a sociedade está cheia de caixas e todas são apertadas. Todas não cabem em você. Todas. E nenhuma dessas caixas que a sociedade coloca cabe em você. E a partir do momento que você está se colocando numa caixa e você está limitando a sua coragem de ser imperfeito, limitando a sua coragem de ser quem você é, de falar do jeito que você fala, de andar do jeito que você anda, de se expressar da maneira que você gosta de ser e que está alinhada com os seus valores, você entende que você tem muito mais valor quando você é quem você é. Sabe por quê? Porque diferente do que te contaram, você é insubstituível. Ninguém é como você. Ninguém nunca vai ser como você. Ah, mas as pessoas não dão valor. Que pessoas? Sociedade? Não dá valor? Você está buscando valor? Então você está buscando aceitação, não está buscando vínculo. E esse livro, ele fala muito sobre como nós fugimos das emoções como medo, como a mágoa, a decepção. E às vezes, para fugir da decepção, a gente não investiga se o nosso relacionamento está bom. Às vezes, para fugir da decepção, a gente não pede um feedback. Às vezes, para fugir da decepção, a gente não olha de uma maneira expansiva e aceita a nossa própria vulnerabilidade, entende que ousar ser quem eu sou não é uma ousadia, é estar vivo. Ousar ser quem eu sou é viver. Quem é o que os outros esperam que seja não vive, se encaixa, se encaixota numa caixa. Pensa nisso, tá? Olha só, não faça isso porque os outros vão pensar aquilo, né? O que os outros vão pensar?
Quem são os outros? Meu Deus, quem são os outros? No relacionamento tem duas pessoas. Quem são esses outros? Eu esperei 6 anos para me divorciar com medo do que meu pai e minha mãe iam fazer, achar e sentir. Eu tô falando de mim. A gente não é mentor porque a gente só tem técnicas de inteligência emocional e estuda pra caramba. A gente é mentor porque a gente viveu as coisas que a gente quer ensinar o caminho para as pessoas. 6 anos da minha vida eu quis me divorciar. Eu não tinha coragem e um dos maiores motivos é o que os meus pais vão pensar. Por quê? Porque no meu sistema de crença eu fui ensinada que quem se divorcia não tem valor. No meu sistema de crença foi intrujado que quem é separado está de escanteio. No meu sistema de crença foi absorvido que se você separar não vai conseguir ninguém melhor. É melhor isso do que nada. Pelo menos ele te ajuda, né? E aí, se importar com o que os outros vão pensar é importante para criar vínculo. Mas o que você tem que pensar é o seguinte: o que eu penso do que essa pessoa pensa? O que eu penso do valor que essa pessoa está tentando me intrujar? Por que eu estou tentando fazer academia? Porque todo mundo faz academia. Eu gosto, eu quero, tá dentro dos meus valores, né? E olha o que você tá falando aqui, ó. Levei 5 anos porque não queria destruir a família. É crença também, é isso aí. Foi ensinado que se separar é destruir a família. Então você se sente o pivô de destruição. Você se sente uma pessoa que está escolhendo destruir ao invés de construir. Só que o que você tem que olhar quando você está num relacionamento é: esse relacionamento não é perfeito. Coragem para continuar nele, ótimo, que ele não seja perfeito, porque se ele estiver parecendo perfeito, ele está se encaixando em alguma caixa, né? E aí você entende que dentro da vulnerabilidade que eu tenho nesse relacionamento, das dificuldades que eu tenho de comunicação, das dificuldades que eu tenho de aceitação, que eu esteja buscando vínculo, que eu esteja buscando ser quem eu sou, que eu esteja buscando me apresentar e conhecer o tempo todo, me apresentar e conhecer, nunca ser aceito. Eu vou fazer um botox porque meu marido quer. Por que seu marido quer? Porque todas as mulheres têm, né? As goteiras da nossa casa só sabemos nós que moramos. As goteiras do nosso relacionamento só sabemos nós que vivemos. Uma cama tem 2 lugares. 50% para cada lado, né? É libertador, ó, como ela disse aqui, ó, mas depois que a gente aprende e entende que ninguém vive o nosso, que somos nossos donos disso, isso liberta. Exatamente, ninguém vai caminhar o seu caminho, ninguém vai viver por você. Mas por que você ainda tá com medo da sua velhice? Por que você ainda tá com vergonha da sua aparência? Só porque as mulheres da sua idade não têm mais rugas, porque elas fazem um monte de botox, um monte de boca, um monte de procedimento? É isso? Você está com vergonha enfim, da sua situação, da sua religião, de não ter carro, de não ter emprego legal, só porque todo mundo parece ter? Tem muita gente que anda com carrão parcelado e mora de aluguel para mostrar para os outros em nome da aceitação. E o que eu faço quando eu sou muito pobre, de repente, e eu decido, ganho na loteria, e aí eu vou lá e compro tudo de marca. Tênis de marca, boné de marca, caríssimos. Porque eu entendi que status é a mesma coisa que ser aceito. Então, se eu tiver essas coisas, eu vou ser melhor aceita. Se eu for uma mulher e eu tiver uma bolsa de uma marca X, eu vou ser melhor aceita pelas outras mulheres. A verdade é que você vai, sim, se colocar na caixa, mas você não vai criar nenhum vínculo, porque ela não vai nem saber quem você é no meio de tantas bolsas iguais de mulheres que também entraram na caixa. E quem tiver uma bolsa diferente vai se destacar. Opa, que mulher esquisita! Não faz a boquinha do procedimento, não faz o lift do não sei das quantas. Nossa, que mulher esquisita, não faz academia todo dia. Ela prefere fazer boxe. Ela prefere fazer o Muay Thai, ela prefere fazer Krav Maga. Nossa, que mulher interessante.
única, vulnerável, disposta a pagar o preço de ser quem é, disposta a dizer, mamãe, eu não quero fazer balé, eu prefiro judô. Disposta a dizer, cara, quer saber? Eu não tenho trabalho. Meu marido me sustenta. Eu sou muito feliz assim, nós temos as coisas, cuido da minha filha. Só que tem um gremlin falando pra você assim, você não é tão feliz assim, você queria ter um trabalho como ela, porque você não tem independência financeira, nananana, não é? Não tem o gremlin falando? Você perdeu a sua faculdade, os seus cursos que você investiu. Não. Você fez uma escolha diante dos seus valores, da sua situação atual. Que problema há nisso? Nenhum. Né? E a gente olhar para isso, entender quanto a gente compra coisas, essa questão de comprar muito é dor emocional, tá, gente? Quando a gente vai no shopping, eu vou no shopping quando eu tô me sentindo mal porque eu posso me sentir bem. Olha pro seu emocional. Está adoecido. Você está buscando a aprovação do lado de fora e você está pouco vulnerável e buscando aceitação o tempo todo. Porque quando você compra uma roupa nova é para os outros verem te aceitarem melhor, porque você não está se aceitando. Você não está se aceitando. Tá bom? Quando você, sei lá, esconde uma marca. Eu tenho aqui, ó, uma cicatriz enorme no pescoço. Eu morro de orgulho dela. Quero mostrar pra vocês, ó. De ponta a ponta, não sei se dá pra ver. Essa é a cicatriz do meu câncer. Isso aqui significa que eu fui curada. Eu tive 9 anos com uma doença e eu fui curada. E isso aqui tem mais valor do que ouro. Sabe por quê? Porque só eu tenho essa cicatriz. Ah, não, mas outras pessoas fizeram a mesma cirurgia que você. Mas a minha, o desenho da minha, onde é rasgada a minha pele, até onde é, do jeito que é só a minha. É única. A minha história é única. Eu morro de orgulho da minha cicatriz e eu passei por momentos onde eu tinha vergonha da minha cicatriz. Ela era muito feia, as pessoas olhavam pra mim, viam que eu tinha uma doença, que eu tinha um problema. E quando a gente passa por situações de alta vulnerabilidade, divórcio, câncer, doenças graves, perdas de entes muito próximos, filhos, pais, e realmente a gente tem muitos vínculos, a gente começa... Vocês já repararam que quem é mais velho começa a ficar desbocado? Já repararam nisso? Me conta. Você sabe por que gente mais velha começa a ficar desbocada e a falar o que pensa? Porque elas finalmente percebem que não querem mais ser aceitas, que elas não precisam mais da aprovação do outro para ser quem elas são, que elas não precisam mais do aval do outro para serem imperfeitas, e elas finalmente criam coragem. Ou aquela senhora que o marido faleceu, que tolia ela pra caramba, e aí ela vai viajar de navio com as amigas, e ela dança com o capitão, e ela compra roupa que brilha, e ela nunca usou um batom. E por que essa senhora faz isso? Porque é tudo que ela sempre quis ser alinhado com os valores dela, só que ela se sentia tolhida pela sociedade, pelo momento, pela geração, pelo olhar das outras mulheres da mesma geração. Hoje, graças a Deus, nós temos muito mais permissão de ser quem nós somos, de falar do jeito que a gente fala. Outro dia eu ouvi um negócio que falou assim, ai Carol, não fala desse jeito. Eu até escrevi um texto aí, botei no feed sobre isso, né? E a pessoa falou, não, fala de uma maneira mais suave. Enfim, essa crítica foi feita de uma maneira pública, de uma maneira ruim, e de uma maneira a me colocar numa situação que, se eu rebatesse, eu estaria endossando a crítica. Percebe? Porque você está criticando o modo de falar do outro. Então, se ele não responder de uma maneira suave, ele vai dizer assim, tá vendo? Eu tô falando? Né? Só que eu falo desse jeito a vida toda. Eu não tô brava. Eu tô feliz. Eu sou firme. Tá dentro dos meus valores a firmeza, meu tom de voz. Eu sou esse contralto aqui. Mas é o quê? Deus me deu uma voz grossa, eu falo com as mãos, sou descendente italiano, de espanhol. E é o que tem. Eu não sei falar de outro jeito. Eu não sei falar de outro jeito sendo quem eu sou. E o mais interessante disso é assim, eu quero melhorar. Mas eu não tenho interesse em melhorar nisso, porque eu adoro o meu jeito de falar. Entendeu? Então, quando a gente entende o nosso valor, qual é a marca desse meu casaco? Não faço a menor ideia.
Qual é a marca dessa minha blusa? Eu também não sei. Desse meu anel eu não sei, do meu brinco eu não sei, do meu óculos eu sei porque eu uso todo dia. E só. Comprei por causa da marca? Não. Comprei porque é bonito. Gostei dele, me identifiquei, criei vínculo. E a gente cria vínculo com quem a gente se sente bem e onde a gente sente que a gente pode ser nós mesmos. A gente cria vínculo no lugar aconchegante. A gente cria vínculo onde a gente pode rir alto, rir baixo, falar baixo, falar manso, falar calmo, falar nervoso, onde a gente pode chorar. Onde não tem coisa de homem, coisa de mulher. Onde tem espaço para a gente expandir fora da caixa e parar de tentar se encaixar. E a gente só quer criar vínculo. E o ser humano, por pesquisa, só quer criar vínculo. Só quer se conectar. Então, se eu posso te dizer alguma coisa, se livra dessa culpa, se livra dessa vergonha, se livra desse medo. Para de pensar que você é uma pessoa má. Você só teve algumas condutas más, de repente, e está sentindo que o julgamento do outro é uma bigorna na sua cabeça. E está deixando o julgamento do outro guiar suas escolhas e seus passos. E o julgamento é do outro. E a má notícia é que se você for pelo caminho que ele te indica, ele também vai te criticar. Sabe por quê? Quando tem um dedinho apontado para o outro, tem 3 apontados para a gente. A gente não reconhece nada no outro que a gente não veja na gente. Quando alguém coloca um cabresto no outro, na verdade, essa pessoa tem esse cabresto em si. Quando eu coloco um limite no outro, na verdade, eu tenho esse limite em mim. Toda mulher tem que ser guerreira. Eu que tenho esse limite em mim, aí eu falo isso para os outros, eu replico isso. Então, entenda que o ótimo é inimigo do bom. Nunca persiga o ótimo, sempre persiga o bom, o melhor do mundo. Iluminar, iluminar sempre. Eis meu lema e o do sol, como diria Olga Benário, uma das mulheres mais incríveis, disruptivas, maravilhosas e únicas da história do mundo. Do mundo. Sabe por quê? Porque ninguém fez o que ela fez, do jeito que ela fez, porque ninguém é ela. Então, se vocês não assistiram, assistam o filme Olga, que é um filme maravilhoso, e se entregar por inteiro, ou usar sua intuição, usar sua fé, deixar de se comparar, desistir de caber na caixa, abrir mão desse controle, é algo que eu te desejo como uma libertação. É algo que eu te desejo como uma autenticidade, uma verdade que você pode estabelecer a partir de hoje. Porque quem criou as regras nem lembra das próprias regras que criou. Então, a regra é que não tem regra. E essa é a graça da vida. Por ela não ter regra, nós podemos ser quem nós quisermos. E que nós queiramos ser pessoas alinhadas com os nossos valores de vida. Não dos nossos pais, não dos nossos filhos, não dos nossos amigos. Não, com o que a gente pensa que tem valor. E nunca, jamais, abra mão de quem você quer ser e da história que você quer construir, mesmo que ninguém nunca tenha construído igual. Acredite na tua fé, na tua intuição, dê o passo com a firmeza de quem você é. Eu vou te dizer que muitos te seguirão e reconhecerão e aplaudirão e se conectarão e que vão querer estar do teu lado. Porque é tão legal a gente estar do lado de quem é único, viu? Um beijo pra você. Fica com Deus.